Oi, pessoal! Nós vamos dar início às atividades hoje, tá? Mas para isso a gente vai ter que relembrar algumas coisas que nós falamos ontem que vocês estão começando a responder hoje. Eu pedi para vocês uma ficha com as informações do dinossauro, certo? E essas informações vocês retiraram da História Incrível Descoberta lá na página 6 e 7, que são essas aqui. Porque a vovó Tita começou a contar, né? E ela falou que o Antarctosaurus, né? Ele foi encontrado, só que é brasiliensis. Por que será que é isso? Vocês pesquisaram, né? Então, vocês acharam lá que Antárcto é do sul. Saurus quer dizer lagarto. E brasiliensis porque é do Brasil. Então, quer dizer que Antarctosaurus quer dizer lagarto do sul. E brasiliensis porque foi encontrado no Brasil. Tá, então eu vou explicar uma coisinha então. O Antarctosaurus, ele existe em outros países que não seja o Brasil e ele foi encontrado na Argentina primeiro, certo? E lá, o paleontólogo, o cientista que encontrou, ele colocou o nome Antarctosaurus. Então, lagarto do sul, porque a Argentina fica do ladinho do Brasil, que é o nosso país, né? Então, fica na América do Sul. Então, fica mais ao sul. Por isso, lagarto do sul. Mas, os anos foram passando e em São Paulo encontraram um fóssil dessa mesma espécie, certo? Então, eles colocaram um sobrenome, brasiliensis, né? Por que que eles colocaram? Para dizer que era do Brasil, porque já tinha outra espécie lá na Argentina. Então, assim, eu fiz uma outra pergunta para vocês ontem, que vocês não me responderam, mas daí eu vou estar falando. Então, é assim, ó. Já existia esse nome. Então, o pesquisador que encontrou aqui em... Como é que era o nome da cidade que ele foi encontrado aqui no Brasil? Vocês fizeram a pesquisa ontem. Como é que era o nome? Quem lembra? É São José do Rio Preto, em São Paulo, certo? E também foi descoberto que provavelmente, comparando com outros fósseis de outros lugares, inclusive esse da Argentina, o daqui do Brasil era um filhote, certo? Porque ele ia ter mais ou menos aproximadamente 12 metros de comprimento, certo? Mas que um adulto pode chegar até 40 metros. Então, assim, e eu tenho uma outra questão que eu pedi para vocês ontem, mas que ninguém me respondeu. Era o seguinte, esse nome aqui está escrito em que língua? É brasileiro? Não. É em espanhol? Porque estava na Argentina, eles falam em espanhol. Será que é espanhol? Não. É inglês? Não. É italiano? É francês? É em latim. Certo? Eu fiz essa pergunta. Se o nome estava escrito em português, mas ninguém me respondeu. Na verdade, não. Está escrito em latim. Por que em latim? Porque era uma língua muito falada antigamente, a mais conhecida no mundo inteiro, certo? E quando começaram esses registros todos de descobertas, de achados, de fósseis e tudo mais, determinou-se então que para encontrar as informações, sendo de um país ou de um outro continente, eles buscarem informações sobre aquele objeto que eles estavam pesquisando, tinha que ter uma língua que fosse conhecida por todos.
que era mais fácil de encontrar. Então, como era a língua mais falada, eles decidiram, então, que o latim seria a língua a ser escrita todas as descobertas. Por isso, está escrito em latim. Então, assim, o Antactosaurus, ele foi lá catalogado, certo? Lá na Argentina, eles colocaram Antactosaurus. Eles acharam o primeiro fóssil, certo? Então, esse é o nome do dinossauro. Só que depois de muitos anos foi encontrado no Brasil, então eles colocaram brasilienses. Isso quer dizer que aqui é o nome e aqui é um sobrenome. Eu tenho sobrenome. E vocês têm sobrenome também? Por que será que a gente tem nome e sobrenome? É para saber a nossa origem, certo? Por isso que aqui diz que é do Brasil, né? Então, o meu sobrenome, ele tenha uma origem, né? Uma origem europeia, né? Então, eu sei da onde os meus avós, tataravós, bisavós vieram. Eles vieram de outro lugar. Eles vieram da Europa, por exemplo. Os de vocês provavelmente também vieram de algum lugar mais distante, certo? Então, é nome e sobrenome, pra gente saber a origem, certo? Então tá, fica atento porque tem mais.